Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo você vai aprender como configurar um agente. Os agentes são os colaboradores que vão se autenticar na plataforma e ter acesso a essa tela para realizar atendimentos. E para configurar um agente, basta ir na tela administrativa e em configurações no canto esquerdo da tela e escolher a opção agentes. Ir no canto inferior direito para cadastrar um novo agente. E os agentes, eles não possuem limite de cadastro, então vocês podem cadastrar quantos forem necessários, mas o login simultâneo é conforme a licença contratada. Essa imagem é para visualização interna, então o teu cliente não vai visualizar essa imagem. Agora eu vou colocar o nome do meu agente, vou colocar o codinome também. E o codinome é um contato direto entre cliente e colaborador. Então, se o cliente entra em contato com o canal de atendimento da empresa e coloca @codinome, ele é encaminhado diretamente para a espera desse colaborador. Nesse caso, se eu colocar @Yara, eu sou encaminhada diretamente para a espera da Yara, sem ter que passar por toda a estrutura de decisão. Agora é preciso que você coloque o login do seu colaborador. O login na plataforma é em formato de e-mail, mas você também vai precisar de um e-mail para recuperar a senha. E vejam que aqui também não tem o campo para inserir a senha desse colaborador. Então, já no primeiro acesso, é ele que vai definir a senha dele. Então, você pode colocar um e-mail distinto para ser o login e um outro e-mail para ser o e-mail de recuperação de senha. Caso esses dois campos tenham informações distintas, nesse primeiro campo não precisa ser um e-mail válido, visto que o e-mail utilizado para a recuperação de senha vai ser a segunda informação. Mas eu quero utilizar o mesmo e-mail nos dois campos, então vou clicar nessa opção. Já preenchi com o e-mail e agora eu vou preencher as outras informações. O ramal não é uma informação obrigatória, a menos que você tenha integração com uma central. O idioma também não é um campo obrigatório, ele está relacionado com a tradução automática. Então, se você não conhece a tradução automática, nós temos vídeo falando sobre essa funcionalidade. Em seguida, nós temos as configurações do agente, hora inicial e hora final, que corresponde à jornada de trabalho desse colaborador. Eu defini que a jornada é de 8 às 18, isso significa que o colaborador só pode se autenticar dentro desse espaço de tempo. Se ele tentar se autenticar antes ou depois, a plataforma não vai permitir, apenas nesse intervalo de 8 às 18. Lembrando que às 18 horas o colaborador não vai ser deslogado. Ele recebe um pop-up na tela dele informando que o expediente foi concluído. Porém, ele pode sim dar continuidade ao atendimento que está em curso e depois que ele concluir, ele pode se deslogar da plataforma. Dentro de equipes, você pode escolher a opção de distribuição por grupo de contato, que é como se fosse uma carteirização, onde você vai distribuir os clientes que chegam até essa equipe, levando em consideração os contatos que estão dentro dos grupos dos colaboradores. Caso você queira saber mais sobre essa distribuição, nós também temos vídeo específico sobre ela, além de falar sobre lá na configuração de equipes. Mas aqui dentro do cadastro de agente, você vai definir qual o grupo de contato desse colaborador. Eu defini que o grupo vai ser o grupo Alice, esse é o nome do grupo que eu escolhi. E assim que eu associo um grupo de contato a um colaborador, eu também tenho outra possibilidade, que é restringir o contato ativo por grupo de contato. Isso significa que a Yara, essa colaboradora que nós estamos cadastrando no momento, só vai poder fazer contato ativo com os clientes inseridos nesse grupo. Mas essa configuração fica a seu critério. Você pode ou não habilitar. Em seguida, você vai dizer em que equipes esse colaborador deve estar inserido. Eu defini duas equipes, suporte e canais. E por fim, o histórico de conversa.
Lá na tela do agente, você tem a possibilidade de consultar o histórico desses contatos. Quando você configura uma equipe, você define dentro da equipe que tipo de acesso a histórico os colaboradores que estão inseridos nessa equipe vão ter. Por exemplo, nós temos a equipe suporte e temos a equipe canais. A Yara está inserida nessas duas equipes. Cada equipe vai ter sua permissão. Então, quando a Yara estiver atendendo dentro do suporte, ela obedece à permissão do suporte. Quando ela estiver atendendo em canais, ela obedece à permissão de canais. Isso se o histórico dela está como não se aplica, pois a permissão que eu dou ao colaborador sobrepõe a permissão que eu dou à equipe. Então, se o histórico do colaborador está como não se aplica, ela obedece à permissão da equipe. Caso eu coloque um outro tipo de permissão para o colaborador, como por exemplo a permissão geral, onde dá acesso a todas as conversas, ou então todas as sessões dessa equipe, onde a colaboradora vai ter acesso somente ao histórico de atendimentos da equipe onde ela está atendendo. Por exemplo, se ela está atendendo no suporte, ela só consegue visualizar no histórico os atendimentos daquele cliente que ocorreram dentro daquela equipe onde o atendimento está sendo realizado. Essas são as possibilidades. Se eu escolher a opção geral, dar um acesso a tudo, então não importa a permissão de suporte ou a permissão de canais. A colaboradora Yara vai ter uma permissão geral diante de todos os atendimentos que ela realizar, porque a permissão vai sobrepor a permissão das equipes. E agora que a gente concluiu, basta salvar no canto inferior direito. Na caixa de entrada do seu colaborador vai chegar esse e-mail e basta que ele clique para redefinir a senha e poder acessar a plataforma. Já coloquei a minha senha e a confirmação da minha senha. Vou clicar em salvar no canto inferior direito. E agora eu já posso me autenticar na plataforma, colocar o meu e-mail, a minha senha e me autenticar. Caso em algum momento o seu colaborador esqueça a senha, ele pode clicar nessa opção para receber o e-mail lá na caixa de entrada e redefinir a senha. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade.